Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e hoje vamos falar sobre Sombras de Cristo. Muito bem, então o livro em questão, como vocês já viram, é Sombras de Cristo, de Tiago Oliveira, tendo como subtítulo o uso do Antigo Testamento em Hebreus, um livro publicado pela editora Fiel no ano passado, 2023. Como quem já acompanha e o canal está por dentro, eu participo da MEUC, Missão Evangélica União Cristã, que é uma ala, um braço dentro da ISLB, da Igreja Luterana. É uma ala de cunho de tradição pietista dentro da tradição luterana. E lá nós estamos sempre passando pelos estudos bíblicos, onde a gente em um semestre estuda o Antigo Testamento. Nesse ano nós estamos dando continuidade ao livro de Salmos, e no outro semestre algum livro do Novo Testamento. E para esse ano nós escolhemos o livro de Hebreus. Então este livro aqui ele vai muito ao encontro do que nós estamos estudando neste contexto de estudo bíblico. Alguns pontos aqui bastante interessantes que eu quero ressaltar na nossa resenha dele hoje. Vamos que vamos! O capítulo de número 1, então, se chama A Teologia da Revelação em Hebreus. E ali eu gostaria já de mencionar um grifo meu na página de número 16, onde ele diz: o prólogo do livro de Hebreus é de tal importância que se pode dizer que o restante da carta é a aplicação e o desdobramento das principais verdades e princípios expostos nos seus 4 primeiros versículos. Tá? Então, deixe-me pegar aqui a Bíblia para vermos do que se trata esse prólogo aí que o autor aqui, que o Tiago Oliveira menciona. E lá nesses 4 primeiros versículos nós encontramos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o prólogo, então, do livro de Hebreus, onde o autor menciona, então, que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, muitas vezes, por meio dos profetas e tudo mais, uma revelação que foi dada progressivamente à humanidade. E aí ele segue, já na página seguinte, a página de número 17, afirmando: assim, o Antigo Testamento pode ser chamado apropriadamente de história redentiva, visto que o Antigo Testamento é a história da revelação progressiva que Deus faz de si mesmo e de sua obra redentiva, revelando-se de certas formas aos profetas, aos pais, através dos profetas, até chegar na revelação plena que nós temos, então, conhecimento a partir do próprio Filho de Deus que se encarna na pessoa de Jesus e cujos relatos estão todos no Novo Testamento. No capítulo 2 se chama As Fórmulas Introdutórias em Hebreus. Ele é um capítulo bastante curto, eu não cheguei assim a sublinhar nada durante ele, mas vai dizer sobre as atribuições dos textos à autoria divina, Então, como o autor de Hebreus considera tanto os escritos veterotestamentários, mas também os novos, como de autoria divina, como inspiração divina, não, claro,
ignorando daí a autoria também humana, né, a pena humana ali, mas como o texto ele é sempre de inspiração divina para cada um dos autores humanos que vão então escrever o texto. Não há muito mais o que eu comentar a esse respeito. De igual forma, o capítulo 3, que se chama A Historicidade do Antigo Testamento em Hebreus, também é um capítulo bem curtinho, eu não cheguei a sublinhar nada nele, mas vai tratar sobre a importância da historicidade de cada um dos relatos escritos lá no Antigo Testamento para o texto do Novo Testamento, especificamente aqui para o texto de Hebreus, como o autor de Hebreus depende da historicidade de todos aqueles eventos que são ali relatados, né? Então o Tiago Oliveira ele assume uma posição assim bastante tradicional, né, de historicidade de cada um dos eventos ali mencionados, né, Adão e Eva, dilúvio, né, travessia do Mar Vermelho, tudo isso aí tem um caráter histórico. Capítulo de número 4 se chama A Solidariedade Corporativa em Hebreus. E esse sim eu gostaria de mencionar aqui um destaque meu na página 40. Na página 40, então, nós encontramos sobre esse aspecto, né, de solidariedade corporativa. E ele diz o seguinte: Adão e Cristo são mais do que apenas meios ou instrumentos pelos quais alguém recebe a morte ou a vida. Nós encontramos na Bíblia que a morte veio por meio de um homem e também por então de um homem a redenção, né, a vida, né, que é então por Cristo, segundo Adão, né? Tal mediação é verdadeira, mas não é meramente instrumental, mas também representativa. Aqueles que estão em Adão, isto é, que são representados por Adão, morrem, enquanto aqueles que estão em Cristo, isto é, que são representados por Cristo, são vivificados. Adão e Cristo funcionaram como representantes da raça humana. E isso aqui me remeteu um pouco a uma outra obra do John Walton, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. O autor aqui, o Tiago Oliveira, ele não parece coadunar com o John Walton no que diz respeito aos relatos de Gênesis. Ele parece ter uma posição bastante literal de todo o Gênesis, mas o John Walton ele também menciona esse aspecto de Adão enquanto representante, né, da humanidade, né? O John Walton que vai aceitar assim a existência histórica de uma figura de Adão, uma figura de Eva, mas não como sendo os primeiros seres humanos, né, uma criação ali do barro, literal, né, como o Adalto Lourenço entendia, né, coisas assim, mas como de fato um representante sacerdotal então da humanidade, e ele de alguma forma erra, ele de alguma forma peca, levando então a humanidade de forma representativa ao pecado, é algo nesse sentido. Então me remeteu um pouco essa forma do Tiago Oliveira colocar Adão e Cristo como tendo uma função então representativa em relação à humanidade, né, para com Deus. O capítulo 5 se chama Dupla Autoria, ou A Dupla Autoria, e ali eu também gostaria de destacar uma frase que eu destaquei aqui na página 48. Referindo-se então a essa dupla autoria da Bíblia, né, do Antigo Testamento em especial aqui, como tanto Deus é autor das Escrituras, né, inspirando as Escrituras, quanto também um autor humano que coloca essas palavras no papel do seu jeito, né, com as suas com o seu modo de escrever, com a sua cultura, enfim. E ele diz: a sua convicção era de que a Bíblia possuía uma dupla autoria. Deus inspirou homens a escrever sem, contudo, os tornar meros fantoches, eliminando-lhes a humanidade, colocando-os num estado de transe e inconsciência, movendo-lhes misteriosamente a mão. Então isso é muito interessante porque algumas pessoas por vezes parecem entender assim a interpretação bíblica,
Outras culturas religiosas talvez entendam precisamente assim a própria revelação dos seus livros sagrados, né? Como se o próprio Deus inspira assim de modo ali palavra por palavra, né? Eliminando a própria humanidade, né? Como se o autor acabasse fazendo papel transformando em uma máquina de escrever, né? Alguma coisa nesse sentido. E não é esta forma que nós entendemos a inspiração bíblica, né? Quando Deus inspira os autores humanos, né, toda a humanidade deles está ainda contida ali, né, com jeitos de escrever, com entendimentos da sua cultura circunvizinha. Isso tudo transparece em cada um dos livros que são escritos por autoria divina, né, de forma inerrante e tudo mais. Mas interessante o autor colocar que também o autor de Hebreus entende dessa forma, né, a inspiração bíblica do Antigo Testamento, sendo sim palavras de Deus. Isso vai ficar um pouco mais claro também ao longo aí da nossa resenha. O capítulo de número 6 vai se chamar O Sensus Plenior, um dos capítulos então que mais deu o que falar para mim. Esse aqui vai render um pouco mais de comentários. Vamos lá, página 54. Lá, então ele apresenta esse conceito de sensus plenior, citando Raymond Brown, e ele diz então: o sensus plenior é aquele significado adicional e mais profundo que, sendo pretendido por Deus, mas não claramente pelo autor humano, se verifica existir nas palavras de um texto bíblico, ou um grupo de textos, ou mesmo um livro inteiro, quando são estudadas à luz de mais revelação ou de um desenvolvimento maior na compreensão da revelação. Então, o que ele entende aqui por sensus plenior é esse conceito de que algo que Deus pretendia ao inspirar o autor humano lá no Antigo Testamento, mas que não estava totalmente claro para o próprio autor humano quando ele colocou no papel, né? A isso ele vai dar o nome de sensus plenior. E em seguida, na página 56, ele menciona também o Vern Pointez, vai dizer o seguinte: quando os escritores do Novo Testamento discutem um texto do Antigo Testamento, consideram-o à luz de todo o resto do Antigo Testamento, à luz dos eventos salvíficos que Deus realizou em Cristo e à luz do ensinamento do próprio Jesus durante a sua vida terrena. Portanto, o que eles dizem usando uma passagem do Antigo Testamento nem sempre pode ser baseado apenas no texto do Antigo Testamento, mas nas relações que o texto tem com o seu contexto maior. Então, quando o autor de Hebreus, por exemplo, menciona ali livros de Salmos, que vão aparecer várias vezes, né, ele cita isso à luz de todos os acontecimentos ali da encarnação de Jesus, da sua morte, crucificação, coisa que até então os autores que não presenciaram tudo isso não tinham, né? Imagina lá o Salmo, né, onde Davi fala sobre ter as mãos transpassadas, né, as mãos e os pés transpassados, né, conforme os eventos que ocorrem com Jesus se tornam reais, né? E o autor de Hebreus sabe de tudo que acontece então com Jesus sendo então crucificado. Aí se torna muito claro que tal salmo referia-se a Jesus. Mas a questão é, o próprio Davi, quando inspirado por Deus, tinha consciência de que ele estava falando do próprio Messias, do próprio Filho encarnado, né? Isso extrapola o conhecimento que o próprio autor humano na ocasião tinha a respeito do texto que ele mesmo estava colocando no papel. E aí, logo mais, ele vai mencionar também o Alvin Plantinga, só que de uma maneira um tanto crítica, tá? O Alvin Plantinga, neste livro aqui, Conhecimento e Crença Cristã, que já temos resenha aqui no Teofilia, você pode conferir caso queira, lá na página 176, ele vai dizer o seguinte: é claro que o significado de uma passagem bíblica será concedido pelo que o Senhor quer ensinar na passagem, sendo Deus o principal autor da Bíblia.
O comentário bíblico procura discernir precisamente isto. Mas não se pode apenas presumir que o ensino do Senhor seja idêntico ao que o autor humano tinha em mente. Este pode não ter sequer cogitado o ensino verdadeiro da passagem em questão. E é aqui que repousa a crítica do Tiago Oliveira sobre Alvin Plantinga. Ele acha que Plantinga vai longe demais ao afirmar que o autor humano não faria nem sequer ideia do que ele estava escrevendo, né, referindo-se a um cumprimento depois na pessoa de Jesus. Ele comenta aqui na página 57. Como já foi dito, o significado da passagem não pode ser determinado de forma exaustiva pelo que o autor humano tinha em mente. No entanto, não podemos aceitar a ideia de que o significado do autor possa ser diferente daquele do autor divino. E logo mais, também na página 59, ele continua as suas críticas, tá? Plantinga prossegue e afirma que a intenção do autor humano pode ser bastante diferente da intenção de Deus e do verdadeiro significado que ele intentava, né? A gente viu ali a citação do próprio Plantinga. Plantinga sugere que Isaías não previu explicitamente o sofrimento e a morte do Messias em Isaías 52:13 e 53:12. Os escritores do Novo Testamento, que citam Isaías repetidas vezes, não desejam que os leitores olhem para Cristo como cumprimento direto das predições de Isaías? Quem Isaías viu, senão o próprio Cristo? Aqui as críticas, então, do Tiago Oliveira para o Plantinga. Eu, particularmente, aqui, acabo saindo em defesa do Alvin Plantinga, tá? Eu vou discordar um pouquinho do Tiago Oliveira aqui, tá? Isaías, eu penso que de fato podia não estar pensando no próprio Messias ali, né? Quando fala do servo sofredor, por muito tempo os judeus entenderam que o servo sofredor é o próprio Israel, né, e não um Messias sofredor. Né? O conceito de Messias sofredor teve que ser desenvolvido à luz daquilo que aconteceu com Jesus. Né? Aparece lá Jesus, a encarnação de Deus, convence as pessoas de que ele é de fato o Messias. Os discípulos encaram ele como sendo o Messias, esperam que ele vai derrotar Roma, né? É agora que o Senhor vai instituir o seu reino, eles questionam, esperando algo muito mais político. Mas então não é isso que Jesus faz. E Jesus é preso, Jesus sofre, Jesus morre e depois ressuscita. E então, à luz de todos esses acontecimentos, os cristãos agora precisam olhar o Antigo Testamento e reentendê-lo, né? Reinterpretá-lo à luz dos acontecimentos. E é só a partir de então que nós temos o conceito de um Messias sofredor. Eu acho que não há problema em pensarmos que Isaías não tinha isso em mente. Deus sim, Deus tinha em mente, Deus sabia quais eram o seu próprio plano salvífico, né, da redenção vicária, da morte vicária de Cristo. Quando a gente pensa também em Isaías, aquele famoso caso, né, de Isaías 9:6, né, porque um filho se nos deu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É tipicamente atribuído então a Jesus à luz dos acontecimentos neotestamentários. Só que Isaías, quando ele vive, né, vamos abrir aqui Isaías. A gente vê logo lá em Isaías 1:1, tá? Ó, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de, isso aqui que é importante, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isso aqui vai ser importante, porque Acás, em especial, é um dos piores reis que Judá já teve. Ele é dado à idolatria e ele chega ao ponto de sacrificar o seu filho a Moloque. Ele mata um filho dele em sacrifício a ídolos. E aí nós temos o problema da dinastia davídica,
que está posta em xeque ali, né? Está posta em perigo. E há uma promessa de Deus em relação à dinastia davídica que duraria para sempre. Algo que, novamente, encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus, né? Jesus é esse filho de Davi cujo reino dura para sempre. Mas, para a compreensão de até então, se pensava em um reino terreno eterna, que duraria para sempre, né? O Israel nunca deixaria de ter um rei. Essa é a compreensão até então, e por isso que eles esperam em Jesus também um rei terreno, né? Um rei político, porque é a compreensão de então. E Isaías, quando fala desse filho que vos deu, um menino que vos nasce, ele não tem primariamente em mente um Messias lá na frente em Jesus, mas ele está falando de um filho para Acás, né? Ele está falando de Ezequias, que é o filho de Acás, então o seu segundo, né, que se torna então primogênito, de certa forma, já que o primogênito é sacrificado aos ídolos. Então é esse que o governo está sobre os seus ombros. Ele vai dar sequência à dinastia davídica. Então eu penso que é isto que Isaías tem em mente num primeiro momento, e não vejo que haja nenhum problema nisso, se Deus ali tem em mente ambas as coisas, né? Esse texto ele encontra o seu cumprimento tanto no nascimento de Ezequias, como o filho de Acás que vai dar prosseguimento à dinastia davídica, quanto, e de forma muito mais plena e significativa, na pessoa de Jesus depois da encarnação, né? Do próprio Deus na pessoa de Jesus, tá? Então, nesse sentido, eu acabo discordando um pouco do Tiago Oliveira, tá? Isso até me remete bastante a um outro texto de Lucas, no capítulo 10, deixa eu abrir aqui também. Aqui, então, em Lucas, no capítulo 10, nos versos 23 e 24, é uma palavra do próprio Jesus direcionada para os discípulos que me chama muito a atenção e remete a toda essa discussão que nós estamos tendo. Tá? Ele diz aqui, então: e voltando-se para os seus discípulos, Jesus, né, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram, tá? Então eu penso que, cara, há coisas aqui, né? A revelação de Deus encontra-se final e plena aqui, né? Sem novas revelações, sem Maomé, sem Joseph Smith, Ellen White, essas novas revelações, mas está plena, completa aqui, né? Revelações que um Moisés não teve, um Isaías não teve, um Davi não teve, e nós temos de forma plena e completa revelada aqui, né? A revelação de Deus foi entregue à humanidade de forma plena, então na pessoa de Jesus, que encontramos seus relatos aqui, né, inspirados por Deus, testificado pelos apóstolos, testificado pelo próprio Deus, com sinais, prodígios e a distribuição do Espírito Santo, conforme o autor de Hebreus coloca. Eu não vejo nisso um motivo de orgulho arrogante de nossa parte, como se nós fôssemos melhores que um Isaías, um Davi ou um Moisés, mas um motivo de gratidão a Deus e um motivo de desafio para nós, que nós não negligenciemos essa revelação que Deus concede a nós de forma tão plena, né? Ainda também, para citar Hebreus, já que estamos discutindo bastante ele, né? Lá em Hebreus 2, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, então aqueles que receberam só o Antigo Testamento, receberam a lei, né? Se a gente pensa lá em todo o povo, o hebreu que saiu do Egito, apenas 2 entram na terra prometida, todos os outros morrem no deserto, sofrem pena capital, então sofrem justo castigo pela transgressão ou desobediência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
como nós escaparemos se nós rejeitarmos, negligenciarmos o evangelho que é dado pelo próprio Filho de Deus? Coisas que reis e profetas quiseram ouvir e não ouviram, e nós sim temos a possibilidade de termos de forma tão clara, plena e completa na palavra de Deus aqui na Bíblia, que chega até nós de forma tão confiável ao longo dos séculos. Certo? E aí partimos para o capítulo de número 7, que se chama Tipologia. Ali eu gostaria de ler o que está na página 66 e 67. Sobre Cristo, então, sendo esse cumprimento das profecias, né, de todo o Antigo Testamento. Né? Todo o Antigo Testamento, no fim das contas, aponta para Cristo. Os escritores do Novo Testamento veem Cristo como o cumprimento do Antigo Testamento. Não apenas a sua predição direta, mas também em seus lugares, eventos e instituições. Eles seguem os escritos dos profetas que olharam para a história passada de Israel e previram que as obras de Deus seriam repetidas de maneira escalonada. Alguém semelhante a Moisés é predito em Deuteronômio 18:18. Oséias anteveu que o povo de Deus voltará para o Egito, Oséias 9:3. Isaías fala de um novo êxodo, Isaías 43:19-21. Assim como de novos céus e nova terra, Isaías 65:17. Um novo Moisés, um novo Davi, um novo templo, uma nova aliança, uma nova Jerusalém, novos céus e nova terra são esperados desde o Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento proclamam Jesus Cristo como o cumprimento de todas essas expectativas. Cristo mantém toda a história unida. Ele é a estrutura interpretativa de toda a Escritura. O que foi dado por sombras e de forma velada é manifestado de forma clara em Cristo, que traz à luz toda a revelação de Deus. Isso eu concordo plenamente, né? Em Jesus nós temos o cumprimento de todo o Antigo Testamento, ainda que o povo judeu por muito tempo não compreendeu de tal forma, né? Teve que o próprio Jesus explicar lá para os discípulos a caminho de Emaús, né? Como todas as escrituras davam testemunho dele, né? E depois, à luz dos acontecimentos todos, depois do sofrimento do Messias, da morte e da ressurreição do Messias, então tudo faz sentido e as escrituras do Antigo Testamento ganham então uma nova luz, uma nova interpretação, e tudo faz sentido na mente desses autores, tá? Depois, o capítulo de número 8, nós temos a descontinuidade, ali entre parênteses, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Ao longo da história do cristianismo, nós tivemos de tudo. Nós tivemos os extremos opostos, né? Tivemos judaizantes que davam, digamos assim, uma ênfase exagerada ao Antigo Testamento, queriam manter uma série de leis, né, do Antigo Testamento, ali aquelas coisas dos levíticos, né? Circuncidar os novos convertidos e coisas assim. E também temos os marcionitas, que também queriam daí uma ruptura total com o Antigo Testamento e achavam que o Antigo Testamento devia ser deixado totalmente de lado e apenas o Novo é que deveria ser considerado. O próprio Marcião, inclusive, chega a rejeitar o livro de Hebreus, dada a quantidade de menções ao Antigo Testamento que o livro tem, né, ao ponto que chega aí os hereges dos primeiros séculos do cristianismo. E então eu gostaria de citar a página 77. Para os cristãos de hoje, a interpretação que o Novo Testamento do Antigo Testamento, eu acredito que aquele houve um equívoco, né? Deve ter sido comido uma palavra que deve ser que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, tá? E essa palavra faz não consta aqui, tá? Mas enfim, a interpretação que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento não é apenas possível, mas desejável. Os autores do Novo Testamento são modelos de interpretação do Antigo Testamento. E os cristãos não devem apenas afirmar as verdades nele contidas,
mas também usá-las didaticamente para aprender a interpretar as Escrituras. A Escritura interpreta a Escritura. Esse é um princípio, tipicamente bastante protestante, de interpretação bíblica, né? Um texto que ele não é tão compreensível, a gente precisa usar outro texto mais compreensível para lançar luz a respeito dele. Então, a própria Escritura interpreta a Escritura, tá? Um princípio da hermenêutica, da exegese bíblica. E já o capítulo de número 9, os usos do Antigo Testamento em Hebreus. Aqui, ele é um capítulo bem curto também, não cheguei a sublinhar nada, mas de forma bastante interessante, ele apresenta essa tabela aqui, ó, né, onde nós temos então o cumprimento direto, cumprimento indireto ou tipológico, autoridade permanente, analógico ou ilustrativo, o uso assimilado e o uso proverbial, onde ele menciona então cada uma das referências, né, cada um dos pontos aonde Hebreus vai fazer referência, né, a qual texto do Antigo Testamento. Ele tem ali então cada uma das referências. Isso aqui se torna muito mais completo, né, muito mais apresentado nessa apêndice aqui de citações do Antigo Testamento em Hebreus. Aqui é bem interessante essa apêndice, ficou muito legal ela, porque deixa eu abrir aqui um texto qualquer, porque ele dá, vejam só, o texto, né, do Antigo Testamento, nesse caso aqui o Salmo 2, na versão em hebraico, na versão da Septuaginta, em grego, na versão em grego do próprio Novo Testamento, tá, de Hebreus, e a tradução, então, em português. Né? Há algum tempo atrás teve um videozinho aqui sobre essa questão, né, toda, como a Bíblia ela é confiável, a nossa tradução em português, e que o que não falta são especialistas em hebraico e grego que podem fazer esse tipo de comparação. Ó. Né, um pouco depois eu leio aí um livro que faz uma dessas coisas, pelo menos no que diz respeito aqui às comparações das citações do Antigo Testamento em Hebreus, né, nas línguas originais. Ó, tá aqui ó, em hebraico, como nós encontramos, em grego na Septuaginta, que é a tradução então feita a mando de Ptolomeu, né, para a Biblioteca de Alexandria, né, a tradução, no caso, grega do Antigo Testamento, consta aqui também, e uma escrita do próprio Novo Testamento também, do Hebreus. E aí ele comenta, então, cada uma dessas referências, né, o uso teológico dela, né, o texto do Novo Testamento, na Septuaginta, enfim, faz uma série de comentários a respeito disso. Muito interessante, vale muito a pena aí para qualquer estudioso da Bíblia, qualquer estudioso que goste desses assuntos todos aí do Novo Testamento e do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Embora eu tenha ali essa pequena diferença com o Thiago Oliveira, né, em defesa do Alvin Plantinga, mas eu acho que é um livro que vale muito a pena, muito legal, bastante interessante e é recomendado aqui pelo Teofilia. Pessoal, obrigado por acompanhar até aqui, até a próxima!